Fazer aonde? Onde? No Primeiro você pede pra sua namorada. Agora você tem bom. Agora é verdade. Se ela deixar, né? Deixa crescer o cabelo aqui do lado, ó. Elas mexem. Pinta aqui. Quando você for cortar, você corta e deixa aqui. Deixa aqui. E aí vai crescendo. Nossa, eu tô imaginando isso como... E pinta daquela cor. Não, só que na minha imaginação não tá ficando grande, tá ficando, assim, tá né? ficando uma bola aqui. Zoado. Só as tretas. Faz uma chapinha. Tá pra É. Ela vai virar São pelada. várias variações e tal. Você pode fazer muita coisa. E hoje, em função da Páscoa, nossa intenção é estar tratando sobre a cruz de Cristo, falando quais foram os motivos, qual foi o propósito ali na cruz e quais foram os resultados oriundos disso. O que isso gera na nossa vida, o que isso gera na vida da humanidade, o que isso gera na nossa relação com o Criador, o que nós estamos construindo a partir da Bíblia e das obras do C.S. Lewis nessa defesa da existência de um Criador. A gente passou as últimas 2 semanas falando sobre a existência de uma lei natural que aponta para um legislador universal. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai estar voltando a Lewis e vai estar falando sobre o livro 2, o que os cristãos acreditam. E aí vai começar a dar ensejo, a lapidar a fé cristã, a existência de um Deus, não apenas um Deus, não o Deus dos deístas, que é uma energia, não o Deus dos politeístas, que são vários deuses, mas o Deus cristão, Deus trino, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus pessoal que criou tudo e todas as coisas. Para falar no esqueminha que eu tinha mandado para vocês, eu achei bem mais fácil a gente entender a cruz numa perspectiva de 3 fases. Criação, queda e redenção, que parece me fazer mais sentido quando a gente olha no macro. Né? A gente ir direto para a cruz, assim, acaba tendo muita coisa para ser explicada antes e que fica sem explicação. Em termos da criação, Gênesis 1, a primeira frase da Bíblia. Se vocês quiserem abrir lá, é bom, mas não há muita treta. Gênesis 1, ele tem uma Bíblia de Genebra. Vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E essa é a primeira frase da Bíblia, mas também a Bíblia já começa com 2 pés no peito, porque é a maior afirmação que ela faz. Existe um Deus, nós fomos criados e tudo que existe, existe por meio dele, por ele, para ele, ele criou. Sendo ele o Criador, ele tem total arbítrio quanto às suas criaturas, quanto às coisas criadas, tem total domínio e controle sobre tudo que existe. Todavia, tudo ia muito bem, obrigado, tudo ia lindo, tudo ia maravilhoso, tudo ia sensacional, até que em Gênesis 3, 6, poderão ver depois que o homem tinha um mandamento bem simples: você come de tudo, você faz tudo que você quiser aqui, mas de uma árvore você não comerá, algo você não deve fazer. Confia em mim que eu sei o que é melhor pra você, cara. Então, você faz aqui, mas fica na sua. Esse aqui é o limite que eu te imponho. E o homem desobedeceu a Deus, não confiou em Deus, antes preferiu confiar em si mesmo. E esse é o certo pregador
americano chamado S. Sproul vai dizer que o humanismo começa aí com a serpente dizendo ao homem que seguir sua própria vontade era uma boa ideia. Desde então o homem tenta construir sua vida a partir de si mesmo. Ele fala, não, Deus não sabe o que é melhor para mim, eu sei, Deus não está com nada, eu estou. Então eu vou fazer as minhas próprias decisões, não importando o que Deus tenha dito ou diga. Na realidade, será até melhor se eu excluir da minha cabeça a ideia de Deus, ou que eu excluir então a tudo. Dessa maneira, a gente tem um probleminha que parte diretamente de quem Deus é. Nosso maior problema, não é quem nós somos e, em última instância, nem é o que fizemos. Nosso maior problema é o que Deus é. Por quê? Porque Deus é bom, Deus é santo e Deus é justo. E o nosso problema é que, em função de Adão e da queda, nós não somos bons, nós não somos justos e nós somos corrompidos pelo pecado. Então nós não somos santos. Um Deus santo, justo e bom, pune quem transgride sua lei eterna, sua santidade. E a gravidade do nosso pecado está nisso. Juridicamente, a gravidade do delito, ela é determinada pela dignidade do ofendido, que ele está sendo agredido. Como Deus é Deus e, portanto, ele tem dignidade infinita, ele é digno infinitamente, nosso pecado possui gravidade infinita e aflige infinitamente o caráter de Deus, a santidade de Deus. E por isso nós somos infinitamente culpados. E em função disso, toda religião nesse mundo que prega boas obras, que é um conselho de como devemos viver, elas são, da perspectiva do Estado, úteis, porque elas ensinam regras de bom comportamento. Mas da perspectiva de Deus e da eternidade, elas são inúteis, porque apesar de elas nos ensinarem regras de bom comportamento, elas não atingem o real problema humano, que é o seu coração, que é o que contamina todas as outras coisas. A Bíblia dirá que nossas boas obras são como um trapo de imundícia. É como se nós não tomássemos banho, passássemos um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e ao percebermos que está insuportável o cheiro, nós trocássemos de roupa. Não adianta, a roupa seria contaminada. Você coloca uma roupagem nova sobre uma carcaça que já está apodrecendo, foi corrompida. Não tem solução. A solução é limpar. Só que o homem por si mesmo não é capaz disso. Isaías 53 é um textinho. Eu vou falar sobre ele, é um textinho tão usado. A 53 aponta para alguém quem levaria as enfermidades do povo, que levaria sobre si os pecados e transgressões do povo. 4, 53. Sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por afeto de Deus e do povo, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelos seus pisadores funcionários. E aí, no versículo 6, vocês verão
todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, cada um fazia o que achava melhor fazer, cada um ia pela sua própria cabeça. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Se todo mundo aqui viu Nárnia, o primeiro filme, vocês devem lembrar da analogia a isso. Aslan, quando ele é levado à mesa de pedra para ser sacrificado no lugar do Edmundo, ele não fala um A. A boca dele, na realidade, é atada. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo, o opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O texto fala de alguém que existiria no espaço e no tempo determinado por Deus. E no espaço e tempo determinado ele morreria, seria afligido, levaria sobre si as transgressões daqueles que pecaram e erraram. Porque do ponto de vista de Deus e da Bíblia nós temos um grande dilema. Deus sendo santo e justo, como nós dissemos, ele tem de punir pecadores. O provérbio dirá, não sei nem se eu tinha anotado aqui, mas não anotei. Está no estudinho. O provérbio dirá que Deus tem por abominação, tem por abominável quem inocenta o culpado e culpa o inocente. Então Deus não poderia simplesmente perdoar a todos nós, porque isso não resolveria o problema. Na realidade, ele estaria transgredindo sua própria natureza, seus próprios princípios, seus próprios atributos. Então, como fazer? O sacrifício expiatório do Velho Testamento, e o livro de Hebreus vai tratar muito disso, eles sacrificavam animais pelo pecado do povo, era apenas um eco. Era um rascunho, era algo que apontava para o sacrifício definitivo, aquele que carregaria os pecados do povo. Nós, para entendermos sobre isso, eu acredito que seria legal nós tratarmos de depravação total. Vocês não falam de depravação total? A Paulo escreve lá em Romanos 3, 23. 3, 9 ao 20. Não, 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue com propiciação mediante a fé. O sangue, a analogia do sangue de sacrifícios no Antigo Testamento, com o sangue de Cristo, o sacrifício com a pessoa de Cristo sacrificada, o cordeiro levado ao matador. Então, antes Paulo vai dizer, todos pecaram. E o pecado não é simplesmente, muitas vezes, não um pecado em si, mas é o pecado. A queda, que veio lá com Adão, entrou na raça humana, que é o que nos afasta definitivamente de Deus, é o que criou um muro, um abismo intransponível entre nós e Deus. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, se não fosse pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, e pouco estourar. O pecado não é simplesmente algo que nós fazemos, é uma condição em que todos nós nos encontramos. Se vocês olharem do verso 9 em seguinte, Paulo está falando, dialogando com os judeus. Então, somos superiores a eles? Achou de cabelo. Achou de sim. Os gregos, Isso. De modo
nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. E aqui ele está falando isso para dar dimensão a quem foi endereçada a carta da gravidade da questão. Não tem ninguém que seja bom. Todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. O Wagner estava aqui essas últimas 2 semanas. O que a gente estava estudando com o Nils era justamente isso. Existe uma lei moral universal. E essa lei é possível ser apreendida no sentido da sua existência. O Nils defende de que o homem tem essa consciência, mesmo que de forma muito embaçada, mas ele tem essa consciência de que existe uma regra, um padrão que ele insiste em errar, ele não atinge esse padrão. É por isso que a qualquer pessoa que você pergunte se ela é perfeita, ela vai dizer, eu não sou. Mas por quê? Porque há um padrão de perfeição que inconscientemente ela apela e que ela percebe que ela não está conseguindo alcançar esse padrão. E aí aqui Paulo vai estar desvendando isso. Está dizendo que todos estão debaixo do pecado. Até mesmo aquelas pessoas que você vê fazendo caridade, as pessoas que vão para a África, até esses atos de bondades delas se tornam um pecado. Por quê? A Bíblia diz que é comar e que é vai fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. Então, a partir do momento que o cristão tem-se o princípio que o cristão, a maioria das coisas que ele faz e fará, ele busca fazer de maneira a honrar a Deus. O fato de estarmos reunidos aqui, o fato de irmos à faculdade, o fato de irmos à escola, o fato de fazermos qualquer coisa, a gente procura, em última análise, estar glorificando a Deus, seja pelas coisas criadas, seja pelo que Ele criou, seja pelo que Ele fez na cruz, seja pelo que Ele ainda vai fazer na nossa glorificação. A gente procura estar honrando a Deus, mas o ímpio, aquele que é não cristão, aquele que não conheceu a Cristo, tudo que ele faz é por um outro motivo. É pela glória pessoal, é pela recompensa do céu, visando ser recompensado de alguma forma. A maioria talvez aqui já ouviu os outros dizendo que é bom fazer o bem aos outros, você se sente bem. É bom fazer caridade porque você se sente bem fazendo isso. E toma-se o se sentir bem como fim último de fazer o bem ao outro. Então, a partir do momento que você faz o bem ao outro esperando que isso te faça bem, algum tipo de bem, você não está fazendo bem ao outro, você está fazendo a si mesmo. Você é o fim último da sua ação. Você está sendo egoísta. Então, não há quem faça o bem. O Georgiano chegou, né? Posso sentar aqui? Isso, fica na frente. Fica bem na câmera. Faz favor. Eu li porque eu não consegui ler. Então vamos recomeçar, né, brincando? Não. Não, atrapalhar vocês não. Pois é. Não, a gente estava falando que Deus criou. Sem querer, vamos recomeçar. Não, mas tipo, só para contextualizar, a gente estava aqui falando sobre Deus ter criado todas as coisas, segundo Gênesis 1. E aí sobre o homem ter pecado contra ele em Gênesis 3. A partir dos atributos de Deus, Deus sendo santo, bom e justo, isso é um problema para nós, porque nós não somos nada disso. E um Deus santo, bom e justo pune aqueles que transgridem sua lei. Que a gravidade da nossa transgressão é porque, no direito, a gravidade do crime é dada pela dignidade daquele que foi ofendido. Então, como Deus tem uma dignidade infinita, a gravidade do que fizemos tem, ou melhor, a gravidade do pecado que a gente cometeu é infinita. Entende? Então, a gente leu Isaías 53, depois eu te passo os parágrafos aí. E agora a gente vai ler Romanos 1,18, que é o Gênesis 3, que Paulo pinta aqui. Ele vai dizer o que aconteceu com o gênero humano. E a gente vai ler do 1,18 até o fim, no 32. Paulo vai estar falando: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça.
pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ele está dizendo, olha, não tem como, eles podem alegar o que eles quiserem, mas as coisas criadas, ele vai dizer mais aqui, ó, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo, e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Os cientistas, os pais da ciência moderna, Pascal, Pasteur, Louis Pasteur, Isaac Newton, todos eles percebiam na natureza a grandeza de Deus, eles se maravilhavam com isso e tinham ainda mais incentivo para desvendar as coisas criadas. Eles viam nas coisas criadas não evidências da não existência de um Criador, mas se maravilhavam mais ainda crendo ter mais provas da existência desse Criador. Paulo aqui está dizendo, olha, tudo que se criou, todas essas coisas estão dando testemunho diariamente da existência do Criador. As pessoas não têm desculpa em dizer que ele não existe, ou que não creem nele, ou viverem suas vidas, apesar de dizerem que ele existe, viverem como se ele não existisse. Essas pessoas são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui ele está falando sobre a idolatria. Ao invés de adorar a Deus, eles começaram a adorar coisas que estão ligadas ao homem, estão ligadas ao prazer humano, buscando imagens, tanto imagens ou coisas que não têm uma imagem fixa, buscando um fim último como ele, adorando essas imagens, pensando no prazer dele, na saciação dos desejos dele. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações para desonrarem seus corpos entre si. Houve todo tipo de perversão na natureza humana, inclusive a perversão sexual. Por quê? Porque eles substituíram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, ao invés de servir a Deus e fazer a vontade de Deus, falam, não, eu vou fazer a minha vontade, eu vou me servir e servir aos meus desejos. E Deus permitiu isso. Falando, se é isso que vocês desejam, é isso que vocês terão. E aí se tornaram escravos dos seus desejos. Por isso Deus os entregou, deixou as paixões desonrosas. Porque até suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual, uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa pelo erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues, todos os homens, pelo próprio Deus, a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse é o homem de todas as épocas. Essa é a pintura que ele faz da humanidade. O homem em todas as épocas, você encontrará homens arrogantes, homens caluniadores, homens invejosos, homicidas, adúlteros. Se encontrará o homem cometendo todo tipo de maldade em função da corrupção do seu coração. E esse é o quadro que Paulo pinta. No capítulo 2 ele vai dizer o que isso demanda de Deus. No verso 7 e 8 ele vai dizer assim: ele dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e imortalidade, mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. No verso 13, pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. No 14, porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos. Depois a gente continua. E aqui Paulo está dizendo: Deus vai julgar os povos. A gente olha as injustiças que existem nesse mundo
Muitas vezes as pessoas querem saber onde está Deus. Onde está Deus quando o cara estupra a garota? Onde está Deus quando ocorrem genocídios na África? Onde está Deus? E aqui Paulo está dizendo isso não vai ficar. Nada disso ficará impune. Todos aqueles que pecaram, todos aqueles que permanecerem no erro, todos aqueles que... E todos os homens estão naturalmente nisso. Todos aqueles que permanecerem em rebelião contra Deus, todos eles serão alvo e réus da ira de Deus. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. Então Deus irá julgar os povos e demonstrar sua ira, seu julgamento, no dia que Ele determinou. E bom, aqui Paulo está dizendo que está todo mundo nesse barco, todo mundo alvo disso. E qual é a solução? Qual que é a possibilidade? Paulo ele dá um indício disso no capítulo 1, verso 16. Ele está tipo dando a saudação ao pessoal de Roma. E é um verso bem conhecido. Porque ele fala, porque eu não me envergonho do Evangelho. Do Evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele está falando, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a demonstração da justiça de Deus. E aí a gente vai falar, mas por que justiça? Você não acabou de falar que a justiça de Deus é punir os pecadores? Como é que isso pode ser justiça? Como que é isso aí? O que vai acontecer? E aí Paulo vai estar falando sobre isso em Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3. Já a gente falou sobre a lei de Deus. Nas últimas 2 semanas a gente está falando sobre a existência de uma lei natural. E aqui Paulo está falando em Gálatas, ele vai estar defendendo que a nossa salvação ela se dá pela fé. E o porquê disso? Em Gálatas 3, 22, ele vai dizer, mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós, com Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Sendo assim, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não há divisões nem classes sociais no corpo de Cristo, todos nós somos um. E aqui Paulo está dizendo, a lei, sejam os 10 mandamentos, ou sejam as expressões da lei de Deus no Antigo Testamento, leis cerimoniais quanto aos rituais de purificação do corpo, a questão de cortar cabelo, usar roupas de 2 tecidos diferentes, ou questão da comida, do que comer, comidas que podem não comer, todas essas coisas, elas apontavam para 2 coisas. Como a gente estudou nas últimas 2 semanas em News, existe uma lei universal. Aqui Paulo está dizendo, existe essa lei. E ela foi dada para demonstrar que todos nós falhamos em alcançar. Essa lei, ela procura ser a expressão do caráter de santidade de Deus, e ela nos foi dada para que a gente veja como nós estamos aquém desse caráter, como nós não conseguimos alcançar. Porque a lei de Deus é assim, são 10 mandamentos, por exemplo. Tira os 10 mandamentos. Não vamos nem citar as leis cerimoniais, questão de purificação. 10 mandamentos. Você tem 10 ordenanças. Quebrar uma delas já constitui quebrar todas.
E quebrar todas já te constitui em réu eterno, porque em um você cometeu um ato que tem gravidade infinita, porque ofendeu infinitamente aquele que tem dignidade infinita. Apartheid de... Mas enfim, e aí essa lei ela é dada para isso, para nos mostrar como nós estamos aquém do caráter de santidade de Deus. Nós não conseguimos cumpri-lo, mas apontar para alguém. Desse modo a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Cristo é o alvo da lei. Todos os 10 testamentos, todo o Velho Testamento aponta para uma pessoa, para o Messias, para aquele que viria pagar pelos pecados do povo, conforme Isaías 53 que nós lemos. E o Messias, nós cremos, os apóstolos creram, os pais da igreja creram, cristãos foram mortos crendo, enfrentaram a cruz crendo, foram dilacerados por leões crendo, foram atravessados por estacas e queimados, colocaram fogo neles para que eles iluminassem as ruas de Roma, crendo nisso. E Jesus Cristo era aquele Messias prometido pelo Velho Testamento. Efésios 1 e 2, por favor. Efésios 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência. A tradução dá uma diferença de tradução, mas ele está falando a mesma coisa. E aí no capítulo 2, ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne, ou seja, seguindo nossos próprios desejos e anseios da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais, estávamos destinados a isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo falou aqui? Em Cristo nós fomos redimidos. Pelo quê? Pelo que nós fizemos? Não. Ele não fez nada. Ele está explicando aqui que aqueles que foram salvos, que se converteram a Cristo, que aceitaram a Cristo como seu Senhor, que se arrependeram de seus pecados, eles não fizeram isso por sua própria vontade, que o fim último disso foi Deus. Deus operou neles o arrependimento, Deus os guiou a Cristo, Deus os amou desde a eternidade, os separou para si e demonstrou sua graça. O que é a graça? Graça é o favor imerecido, é algo que, por exemplo, quando a gente vai no mercado e tá lá, esses dias estava aqui no Real, eu tava lá e aí teve esse novo Guaraná, eu tava de Cotuba, é ruim pra caramba, né? Mas tipo, tava todo mundo parado pra tomar porque era uma amostra grátis. Então tipo, a moça tava lá dando refrigerante pra todo mundo e tava uma fila enorme pra tomar um Guaraná ruim. De graça. Porque era de graça. O que é de graça, as pessoas tipo, nossa, é de graça. E o que Deus fez por nós é isso, foi graça, de graça. A gente
não teve de fazer nada para merecer, a gente não teve de fazer nada para ser recompensado, porque o que não é de graça é recompensado. É mesmo, a gente fala, não, mas tem preço. É recompensado. Você dá R$2, sei lá, o que hoje custa R$2? Uma barra de chocolate. Depende. Tipo, tá, R$5 você dá e deve levar alguma coisa. Você está sendo recompensado. Você deu R$5, a recompensa pelos R$5 é o produto lá que você conseguiu comprar com esses R$5. Você mereceu por causa desses R$5. E em Cristo nós temos salvação pela graça. A graça de Deus é demonstrada. Em Romanos 5, se não me engano, e a gente não vai lá, depois vocês dão uma lida, Romanos 5, 12, 21, Romanos 5, 20, 21. Paulo vai estar dizendo que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não viu nada de bom em nós, ele não viu nada de gracioso em nós, ele não viu nada de bonitinho em nós. Ele fala, nós éramos pecadores. Ele fez isso única e exclusivamente por sua graça e amor. Como a gente disse antes, ele não poderia simplesmente perdoar-nos sem que Cristo fosse a cruz, porque a justiça dele demandava. Ele falou, eu sou justo, a minha justiça demanda a condenação de alguém, porque eles transgrediram a minha lei moral, a minha santidade. E por que Cristo? Porque Cristo, sendo homem, poderia responder em nome da humanidade. E sendo Deus, ele tinha dignidade infinita. E por ter dignidade infinita, ele poderia pagar por um erro de gravidade infinita. Então, por isso, Cristo, somente ele conseguia e poderia suprir todos os requisitos do próprio Deus, da santidade do próprio Deus. Isso temos aqui Pedro dizendo em Atos. Aqui a gente vai ler. Os dois discursos de Pedro, logo no começo de Atos. Atos 2, primeiro. Logo depois do Pentecostes, Cristo morreu. Antes de morrer, ele disse, galera, estou indo morrer, só que eu vou mandar o Consolador. Depois ele morreu e ressuscitou, falou, galera, fiquem aqui. Não sai de Jerusalém, fiquem por aí, vocês vão receber poder que vem do alto. O outro Consolador virá. Ele está falando sobre o Espírito Santo. E aqui em Atos 2 você tem o dia de Pentecostes, que os discípulos e a galera lá de Cristo estava reunida. O Espírito Santo desceu, encheu-os, selou-os. E aqui, todo mundo perplexo com o que estava acontecendo, porque eles começaram a falar em línguas diferentes que ninguém entendia, ou melhor, que as outras pessoas das diversas nacionalidades entendiam. Eles, mas esses caras aí são judeus, por que eles estão falando em línguas que todos nós entendemos? Não é possível que eles estejam tão putos assim, tão bêbados, tão malucos, tão... Aí Pedro se levanta e fala, não, isso aqui é o cumprimento da profecia que o profeta lá atrás tinha dito e tal. E aí ele vai falar por que tudo isso aconteceu. Atos 2:22. Homens israelitas, escutai essas palavras, Jesus o Nazareno, homem provado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Voltando a Nárnia. Vocês viram o filme? Você viu que você está perguntando. Mas tipo, quando Aslan é morto, e aí as meninas vão lá, fica aquela coisa, morreu e tal. E aí depois ele aparece de novo, tal, aquele momento, tal. Ele fala, não, a magia profunda, que era essa lei universal que existia naquele mundo, que havia sido criado pelo imperador de Alimar e tal. Ele diz, a feiticeira branca não entendeu a lei. Quando alguém sem pecado, sem culpa, é morto no lugar de outro,
é possível que até mesmo a morte volte a vida. É possível que a morte seja retirada, que ela seja quebrada, porque não é possível que aquele que foi morto sem culpa em lugar do culpado seja detido por ela. E é uma analogia clara, muito embora alguns biógrafos digam que ele não pretendeu fazer analogias ao cristianismo, mas é uma analogia clara ao Cristo. Ele foi morto em expiação aos pecados. Paulo vai dizer isso em Romanos 9:20, Romanos 3:21, 31. Ele foi morto, Deus propiciou ele Deus o levantou para propiciação e expiação dos pecados do povo. Ou seja, ele foi morto em nosso lugar, ele foi morto como sacrifício no lugar do povo de Deus, daqueles a quem Deus havia chamado para serem seus, aqueles a quem Deus deseja que conheçam a Cristo e sejam salvos. Continuando em Atos 3:18. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vosso pai, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Depois a gente vai lá em Marcos, Mateus falar sobre Cristo, dizendo que ele veio para ser o sacrifício pelos pecados do mundo. E ali Pedro está dizendo isso ao povo de Israel, aquele povo em particular, demonstrando a eles como o Velho Testamento falava de Cristo. Como Moisés já havia predito sobre este homem. Havia dito: olha, vai vir um homem semelhante a mim, ou seja, vai vir um homem que vai iniciar uma nova aliança, que Moisés é considerado o pai da velha aliança. E virá um novo homem semelhante a mim. Vocês devem ouvi-lo, porque quem não ouvir ele vai ser exterminado do povo. Isso aqui não significa daquele povo em especial. Que nós cremos, e a Bíblia vai dizer, que nós estávamos mortos em nossos pecados até que Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Mas aqueles que não receberam ainda vida em Cristo Jesus ainda estão mortos em seus pecados e réus do julgamento de Deus, porque apenas em Cristo Jesus a salvação. Por quê? Porque apenas em Cristo. É o que eu disse, Cristo, ele era digno infinitamente, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi aquele enviado por Deus para pagar pelos pecados do povo. E sendo que ele, apenas nele, no nome dele, foi dado esse privilégio, essa tarefa de morrer por nós, depois ser glorificado e assentado à destra de Deus, portanto, apenas por meio dele, nós homens, temos agora acesso a Deus. E a Bíblia vai dizer que há apenas um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Porque Cristo Jesus é integralmente Deus e integralmente homem. Teologicamente, Cristo agora, antes, ele era Deus, apenas Deus. Hoje ele é Deus e homem também. A natureza de um homem foi incorporada a ele no sentido que hoje ele tem dupla natureza. Ele é tanto homem quanto Deus. Então, quer acrescentar algo? Não, tá bom. Eu só queria comentar uma coisa. Vai falando, porque eu estou falando sem parar aqui e a ideia não é essa. Eu achei interessante do verdadeiro evangelho, que muitas pessoas pensam assim: mas por que alguém tinha que morrer por mim? Parece
Mas é engraçado, eu acho interessante assim, se a gente fosse expor tudo que a gente já pensou durante toda a nossa vida, desde pequenininho até hoje, se a gente fosse expor tudo que a gente já pensou a respeito de algum amigo nosso, de alguém próximo da gente, ou assim, algumas perversidades mesmo que a gente tem pensado ao longo da vida toda, se a gente fosse colocar num telão, nada chorando, pra todo mundo ver, eu acho que todo mundo ia sair correndo aqui, porque ia deixar que ninguém, assim, não ia passar essa vergonha de deixar todo mundo ver aquilo que a gente pensou, isso só do pensamento que ele comenta, imagina as nossas ações, né? Então, assim, juntando todas as nossas ações e pensamentos, assim, a gente vê que a gente não está num padrão perfeito, a gente não é perfeito mesmo. Então, assim, a gente tem erros desde pequenininhos e isso como é que fala? Agride um caráter tão perfeito de Deus. Então, assim, são esses conjuntos de erros, assim, por mais que a gente pense, nossa, um erro, jamais, mas todos esses conjuntos de erros, assim, são pecados muito, assim, erro, não tem errinho e errão, errou, entendeu? A pessoa errou, por mais que pensou mal, assim, mas eu só pensei mal, mas tantas coisas que a gente já pensou e fez, que agride o caráter tão perfeito de Deus, né? Então, assim, foram pecados muito grandes, se for comparar com a divindade, assim, com a majestade de Deus, porque ele é perfeito, ele não é, então, assim, a gente errou esses pecados, então, né, isso agride. A pergunta tipo assim, não, primeiro, bom dia, irmão. Primeiro, bom dia, cadê o bom dia? Tá ali. Vou pegar. Sabe, a pergunta é porque realmente eu tenho assim, conhecimento na área. Uma pergunta talvez possa parecer boa, mas eu tenho curiosidade. Pelo que eu tenho entendido, assim, eu tinha a impressão de que a morte de Cristo, até agora, antes dela falar, e antes de algumas falas, que, por exemplo, depois da cruz, né, Jesus tirou o pecado do mundo, tirar esse pecado do mundo, existiria um botão de restart. Dali em diante começaria um novo mundo, em termos de reinício do para todo mundo. Exato. Só que, assim como o dilúvio, vamos dizer assim, o dilúvio seria um reinício. Aí todo mundo estava numa nova ordem. Exato. Mas poderia voltar do início e fazer a mesma. De novo. Fazer a mesma merda. Só que o que ela trouxe aqui, que agora eu estou pensando, é que a morte de Cristo ela se estende, ela não está presa no tempo. Me pareceu de que ela está até hoje, entendeu? A gente, ela transcende o tempo, no sentido de que Jesus ainda está pagando pelos meus pecados hoje, ou pagou pelos meus pecados de hoje, entendeu? Sim. Aí eu quero compreender essa minha. É isso aí, viu? Eu fiz uma pergunta. Ele morreu e por ele ter a dignidade infinita, o sangue dele, porque no Velho Testamento era isso, uma vez no ano, os judeus até hoje tem o chamado Yom Kippur, uma vez no ano apresenta-se, é o dia do perdão, apresentavam-se sacrifícios pelo perdão dos pecados do povo. Aí o sacerdote ia lá, e aí tinha todo um ritual, ele tinha que tomar banho 3 vezes na frente de todo mundo, porque todo mundo tinha que ter certeza que ele estava impecável, sem uma sujeirinha, porque se ele entrasse lá no Santo dos Santos, que era o local onde se apresentava o sacrifício, minimamente sujo, ele morria. Eu tinha que jogar sol. O cara tinha que estar impecável. Ele botava uma roupa branca, assim, todo branco, entrava lá. Só que isso tinha que ser renovado. O livro de Hebreus, na Bíblia, vai estar falando sobre isso. Esses sacrifícios, eles serviam naquela época como um quebra-galho, porque o sacrifício definitivo viria. Eles apontavam para esse sacrifício definitivo, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo, por ser homem e Deus, pagou uma vez só. O que ele fez ali na cruz, derramar do seu sangue, aquilo lá não era simplesmente, e aí a gente entra na questão da justiça de Deus e da ira de Deus, quando ele está no jardim de Getsemane, falando: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice a que Cristo se refere é a ira de Deus. É a ira de Deus. No Velho Testamento, todas as menções ao cálice, em sua grande maioria, se referem à ira da divindade.
Então ali na cruz, Cristo recebia no lugar da humanidade a ira de Deus. Estava toda concentrada nele. Era isso que fez ele suar sangue. Ele estava se preparando para ser alvo da ira do próprio Deus, daquele que criou tudo, que existe antes de tudo e que tem todo o poder. Ele naquele momento enfrentaria o que nós iríamos enfrentar, a ira e a separação da Trindade, a separação total de Deus. E esse sacrifício, naquela cruz, ele foi feito porque ele é suficientemente poderoso, tanto para perdoar os pecados daquele povo, quanto para perdoar os pecados de todas as gerações que viessem posteriormente e que se arrependessem. Aí entra o que você disse, Cristo morreu pelos pecados do seu povo, daqueles que se arrependerem. Você vê na pregação de Pedro aqui, ele falando o que aconteceu, ele está dizendo, arrependei-vos e crede, porque é o arrependimento, pelo arrependimento dos pecados. Vocês são culpados diante de Deus, vocês pecaram diante de Deus, arrependam-se disso, vocês não são bons. Vocês não são bons de jeito nenhum de vocês. Por que vocês cuidam do filho de vocês? Por que vocês falam tanto em dar educação aos filhos? Porque vocês sabem que se vocês não educarem eles, não colocarem limites, não disserem que há certas coisas que são boas de se fazer e outras que são erradas, quando esse menino crescer vai virar um monstro. Não diga pra ele que há certas coisas que são erradas. Ele vai virar esses moleques que põem fogo em mendigo. Ele vai virar esses moleques, sei lá, que acham que pode fazer o que quiser da vida. Estupra garotos, que acha que não vai sofrer nenhum tipo de consequência do que faz. O homem não é bom, ele é mau. Esse é o testemunho das Escrituras. Todos pecaram. Paulo vai dizer isso com Romanos 3. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não há ninguém. Então, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ele tem poder para nos perdoar e nos redimir diante de Deus mediante o arrependimento e a fé. Quando a gente olha para nós lemos o texto de Gálatas e vemos que eu não consigo merecer ser salvo, eu não consigo merecer entrar no céu.